Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. TST amplia número de vagas para profissionais com deficiência intelectual. Do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, informações com a repórter Andressa Bueno. TRT de Goiás mantém justa causa de motorista que usou o celular enquanto dirigia caminhão. E hoje tem entrevista no Trabalho e Justiça. Nós vamos falar justamente sobre o uso de celular particular em serviço. A empresa pode controlar o uso do aparelho no ambiente de trabalho? É o que você vai descobrir. Se liga, o nosso programa já está no ar. No mês em que se celebra o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e o Dia Nacional da Acessibilidade, o Tribunal Superior do Trabalho aumentou de 5 para 9 o número de profissionais com deficiência intelectual que atuam na Corte. O repórter Rossini Gomes tem os detalhes. O presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, reforçou a preocupação da Corte em ser cada vez mais acessível, tanto para quem busca justiça social quanto para quem trabalha no tribunal. É, aliás, um cuidado que vem ao longo da história do TST. Entre as novas admissões, destaca-se o do professor Bruno Serra, cuja chegada tem forte simbolismo institucional, por representar, coincidentemente, a 4ª geração de sua família a trabalhar neste tribunal. A presidente da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal, Erenice Carvalho, externou gratidão pela parceria. As pessoas estão aqui trabalhando, tanto os egressos da APAI do Distrito Federal, que atende prioritariamente pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Então, nós somos contemplados pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. No evento, também foi anunciado que, a partir de 2026, o TST vai contar com 2 grupos de escuta temática. A assessora-chefe de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal, Ekaterine Sofoles, explica que os encontros serão mensais. É um grupo só de pessoas com deficiência, olhar um pouquinho para quais são as barreiras que são enfrentadas hoje, institucionais, e junto com o grupo construir soluções coletivas. O segundo grupo é de mulheres que cuidam de pessoas com deficiências ou pessoas com doenças graves. Então a ideia é fazer também o mesmo acolhimento, claro, explorando outros temas, de como a deficiência ou a doença impacta a vida dessas pessoas. Giro pela Justiça do Trabalho. A 3ª turma do TRT de Goiás manteve a dispensa por justa causa de um motorista que utilizou o celular enquanto dirigia um caminhão de carga. O colegiado entendeu que a conduta violou regras internas de segurança da empresa e dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, o que legitimou a penalidade máxima aplicada pelo empregador. A repórter Andressa Bueno tem as informações. O trabalhador atuava no transporte de materiais pesados de um canteiro de obras localizado no distrito de Amarolândia, no norte de Goiás. Ele era responsável por conduzir caminhões e outros veículos de grande porte utilizados nas frentes de serviço. Imagens de câmera de segurança da empresa captaram o momento em que ele dirigia enquanto falava ao telefone, fato que originou a dispensa por justa causa. Em sua defesa, o trabalhador alegou que o uso do celular ocorreu em situação emergencial, quando o pneu do caminhão teria estourado e que o contato foi feito apenas para pedir socorro à empresa. Para o colegiado, no entanto, o argumento não elimina a falta grave. Para o desembargador Marcelo Pedra, relator do processo, o motorista descumpriu a lei de trânsito e a regra da própria empresa. O magistrado ressaltou que dirigir enquanto fala ao telefone é infração gravíssima, conforme o artigo 252 do Código Brasileiro de Trânsito, e que quebra a confiança indispensável à relação de emprego. Com base nas provas, o colegiado decidiu manter a sentença da Vara de Trabalho de Uruaçu, concluindo que houve violação às normas de segurança e que a empresa agiu de forma legítima ao aplicar a dispensa por justa causa. Entrevista. E seguimos com esse assunto na entrevista de hoje. Até que ponto a empresa pode controlar o uso de celular pessoal no ambiente de trabalho? A repórter Marla Lacerda conversou com o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Vamos ouvir.
O programa Trabalho e Justiça recebe hoje o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Luiz Antônio Colucci. Seja muito bem-vindo. Satisfação nossa de podermos contribuir e participar da Rádio TST, que é veiculado na Rádio Justiça. E o assunto escolhido pela produção, pelo programa, muito interessante, que é o uso do celular, né? O celular que é nosso companheiro, é indispensável no nosso dia a dia e também está com a gente no nosso ambiente de trabalho. Doutor, existe alguma norma na CLT quanto às regras do uso do celular pessoal no ambiente de trabalho? Não existe, né? A gente não pode esquecer que a CLT é de 1943, ela foi sendo modernizada ao longo do tempo, né? Nós não podemos nos esquecer que o empregador é quem contrata, assalaria e dirige o trabalho prestado pelo trabalhador contratado. E dentro dessa função, dentro dessa responsabilidade, é que vai surgir limitações ao uso ilimitado do celular. Então, dentro do próprio contrato de trabalho, firmado entre o patrão e o empregado, entre o empregador e o empregado, também dentro de normas internas da empresa, regulamentos da empresa, é que nós vamos encontrar normas gerais que podem limitar e que limitam o uso do celular no dia a dia da empresa. Se não tiver isso, o que pode acontecer? Pode acontecer o uso excessivo do celular em prejuízo do trabalho, que não é e não pode ser admitido. Quais seriam, então, os limites de fiscalização do empregador sobre o uso do celular pessoal no horário de trabalho? Bom, os limites, né, precisam ser postos com o cuidado de não invadir, claro, a privacidade, a intimidade e a dignidade do trabalhador. Isto é certo, mas o empregador não pode, dessa forma, entrar no aparelho, ver as mensagens, né, ver as fotos do trabalhador. Mas ele pode, sim, fiscalizar este uso de uma maneira proporcional, usando o bom senso, de forma que se respeite, portanto, essa intimidade, a integridade do trabalhador, mas também o empregador possa ter o controle e a fiscalização sobre o trabalho prestado pelo empregado no dia a dia. A empresa ela pode recolher o aparelho ou exigir que ele fique no armário, por exemplo? Não é o ideal e não é o correto. Mas há situações de risco que o empregador pode sim recolher, né, o aparelho. A empresa pode proibir, dependendo da atividade executada, o uso do celular pessoal durante o horário de trabalho? Pode sim. Sempre atento a esses aspectos, né, envolvendo a segurança no trabalho, o sigilo profissional, né, a proteção de dados. Nesses aspectos mais delicados, vamos dizer assim, o empregador tem todo o direito, né, e o poder de recolher o seu aparelho, o aparelho do seu empregado. O uso indevido do celular pessoal no trabalho, ele pode gerar o risco de uma demissão? Pode gerar sim. É comum, isso aparece no dia a dia da atividade jurisdicional. Eu observo isso não só na sala de audiência da 9ª Vara do Trabalho aqui de Porto Alegre, mas eu observo dentro dos processos e observo também em julgamentos que isso é bem possível e isso acontece, né? Vamos dar um exemplo aqui muito claro: o motorista de ônibus que está conduzindo o veículo e está usando e usa o aparelho celular, usa o seu telefone celular durante a condução do veículo, né? Bastaria o uso do telefone, do celular, mas só se isso ainda vier agravado pelo acidente, por colocar em risco a vida de terceiros, a vida das pessoas, a sua própria vida e também o patrimônio do empregador, isto é passível de punição. Tá? Essa punição, ela pode muito bem ser gradual. Você pode começar com uma advertência verbal, uma advertência depois por escrito, e aí, nesses casos mais graves, está sujeito a ser despedido por justa causa, despedido de forma motivada
tenho visto, inclusive, decisões do Tribunal Superior do Trabalho confirmando as decisões de primeiro e segundo graus que confirmaram a despedida por justa causa pelo uso indevido do telefone celular. Eu conversei com o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Luiz Antônio Colucci, sobre o uso do celular pessoal no ambiente de trabalho. Obrigada pela sua participação no programa Trabalho e Justiça. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, o espaço. Importante, para finalizar, que a gente possa dizer, primeiro, da responsabilidade que tem o empregado de cumprir adequadamente o trabalho, né, fazer o seu trabalho conforme foi contratado. A responsabilidade do empregador de controlar o uso do celular, observando os princípios da dignidade e da proteção da pessoa humana. Mas, acima de tudo, fica esse recado, que a Justiça do Trabalho ela está muito atenta, e especialmente no TST, com decisões prudentes, né, com decisões utilizando o bom senso, observando caso a caso, mas, acima de tudo, sempre respeitando a norma de proteção do trabalhador e a norma de proteção do cidadão brasileiro. Obrigado. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.